boa noite. Eu sou Ângela Carvalho, educadora financeira, e hoje vamos conversar um pouco sobre educação financeira escolar. As escolas estão no início de uma preparação para o ano de 2021. Então, com essa preparação para 2021, é um momento muito oportuno de nós falarmos sobre educação financeira escolar. Será que ela está no currículo das escolas? O que é que as escolas pensam sobre a educação financeira escolar? Então, é sobre isso que nós vamos discutir hoje um pouquinho. Tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar as perguntas tanto no chat agora, na live ao vivo, como depois também, quando a live ficar salva no IGTV, que nós vamos estar sempre respondendo essas perguntas e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o que é educação financeira? Educação financeira a gente sabe que é aprender a lidar com o dinheiro, né, de forma consciente, de forma sustentável. Então, a educação financeira são mudanças de comportamento. Nós não aprendemos a educação financeira, nem na escola e nem em casa com as nossas famílias. Nós viemos de um histórico onde a educação financeira, ela nunca foi conversado sobre isso e que os nossos pais, os nossos familiares, eles tinham vergonha de dizer que não tinha dinheiro para determinada coisa, né? Que eles estavam endividados, essas questões. Então, diante disso tudo, falar sobre dinheiro, ele virou um tabu na nossa sociedade. Então, as pessoas elas não gostam muito de falar sobre dinheiro. E isso a gente vem buscando desmistificar, né, através da educação financeira. Então, a educação financeira, ela envolve todas as pessoas, independente do salário que ela receba, independente das condições financeiras que ela tenha, se ela tem muito dinheiro por herança, ou se ela tem pouco dinheiro, se ela trabalha para se sustentar, ou se ela já se sustenta de renda, isso não faz muita diferença. Por quê? Porque as pessoas, hoje, no Brasil, 2 a cada 3 famílias brasileiras estão endividadas. E isso independe de quanto elas recebem de salário. Tem uma pesquisa bem recente, feita pela Confederação do Comércio, onde ela mostra que tanto as famílias que ganham acima de 10 salários mínimos, como aquelas que ganham abaixo de 10 salários mínimos, elas estão endividadas. Ou seja, de todos vocês que estão aqui hoje assistindo essa live ou participando com a gente, né, desse momento, 2 pessoas de cada 3 de vocês possivelmente estejam endividados. E o que é estar endividado, Ângela? Estar endividado é ter uma conta para pagar, uma prestação de qualquer tipo, seja o cartão de crédito, seja uma prestação de casa própria, seja uma prestação de um carro, seja uma prestação de um sapato. Todo mundo que tem uma prestação, ela tem uma dívida. Então, a gente considera que essa pessoa esteja endividada. Mas se ela tem uma dívida e ela não consegue pagar essa dívida, ela deixa essa fatura sem pagar, ela deixa essa prestação sem pagar, ela deixa de ser uma pessoa endividada, que tem dívidas, e ela passa a ser uma pessoa que está inadimplente, porque ela deixou de pagar. Como hoje a live fala de escola, e essa palavrinha inadimplência é o terror das escolas particulares, né? Porque é ela que faz uma escola se sustentar, uma escola ser sustentável financeiramente, uma escola crescer, ou uma escola até fechar por conta da inadimplência. Então, a gente ouve muito falar o nome de inadimplência relacionado à escola. Mas inadimplente é qualquer pessoa que deixa de pagar uma parcela, seja de escola, seja de um carnê de loja, seja de um cartão de crédito, seja de uma casa própria. Então, assim, a presença da educação financeira escolar como componente obrigatório, ela teve início esse ano de 2020. Né? A BNCC,
ela aprovou, né? Ela foi aprovada e para ser implementada a partir de agora de 2020. Então, a educação financeira ele é um componente a ser trabalhado de forma transdisciplinar na escola, da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio. Só que a educação financeira, quando nós pensamos muito em educação financeira, nós pensamos na disciplina de matemática. E, na minha opinião, a BNCC ela trouxe um problema em relação a isso, porque ela associa também a matemática à educação financeira. E a matemática, ela faz parte da educação financeira, sim, mas ela faz parte da educação financeira em um determinado aspecto. Mas a educação financeira, ela é interdisciplinar. Então, ela pode ser trabalhada em todas as disciplinas. Só que nós sabemos que ela nunca foi prioridade nas escolas, nunca foi trabalhado. O que as escolas trabalham relacionado à educação financeira? Elas trabalham dentro do componente matemática, quando elas trabalham, por exemplo, com compras, faz feirinha na escola, as crianças aprendem a dar troco, conhecem as cédulas, né? Conhece as moedas, sabe o valor das coisas, o que é mais, o que é menos, o que é mais barato, o que o dinheiro dá, o que não dá, se sobra troco, se não sobra. Então, esse é um aspecto trabalhado nas escolas, que se diz que está trabalhando a educação financeira. Um outro aspecto que as escolas dizem que estão trabalhando com a educação financeira é a questão de juros, de porcentagem, né? Porque tudo que nos envolve na sociedade, no que se refere a compras, a movimentação de dinheiro, então tem desconto, tem porcentagem de desconto, tem juros, tem porcentagem de juros. Então, associa-se também muito esses conteúdos à educação financeira escolar. Mas isso, na realidade, não é educação financeira. Educação financeira é uma ciência comportamental. Então, o que é que a educação financeira visa? Ela visa fazer com que as crianças elas consigam aprender a ter um equilíbrio na sua vida financeira. Mas como, Ângela? Se a criança não tem dinheiro, como é que ela vai aprender a ter um equilíbrio? Então, ela começa entendendo, né, o que tudo na vida tem um custo. Tudo na vida tem um valor. E esse valor, ele está associado a gente ter mais ou menos de acordo com o que a gente gasta, do que de acordo com o que a gente consome, de acordo com o que a gente economiza. Então, por exemplo, na casa tem água, tem energia. Esses dois componentes que são indispensáveis para a nossa vida, a água e a energia, eles geram uma conta. Essa conta precisa ser paga. E quanto mais eu uso de forma discriminada, eu vou gastar mais e eu vou precisar pagar mais. Então, a educação financeira, ela também está relacionada a atitudes do dia a dia e muito relacionada a atitudes do dia a dia. Então, junto com a educação financeira, nós trabalhamos diversos outros componentes curriculares. Né? Nós trabalhamos a questão da proteção ambiental, né? Quando a gente fala da economia de água, da economia de energia, da economia de alimentos, ou seja, não desperdiçar o alimento. E a educação financeira, a gente trabalha muito dentro dela com a construção e a realização de sonhos. Por que sonhos? Porque sonhos, ele é o combustível que move a vida da gente. Eu costumo dizer que quem não tem sonho não está vivendo. Quem não tem sonho já morreu. Né? Todos temos sonhos. Às vezes nós não caracterizamos como sonhos, mas como desejos, como vontade, como querer. Né? Então as crianças também têm sonhos. Elas querem determinado brinquedo, elas querem as meninas, uma sandalinha, uma bolsa, uma coisa diferente. Os meninos, uma camisa de futebol, um determinado brinquedo. Então, esse querer,
a gente trabalha ele como sonhos. E como é que a gente realiza sonhos? A gente realiza sonhos através da educação financeira. A gente realiza sonhos quando a gente consegue economizar, quando a gente consegue poupar para realizar esses sonhos. Então, quanto mais cedo as crianças entendem a lógica por trás das finanças, elas conseguem interpretar isso melhor. E com isso, elas começam desde cedo a se preparar melhor para serem os adultos, né, economicamente ativos e para serem adultos, né, consumidores conscientes. Porque tudo isso faz parte da formação cidadã. E a BNCC, ela representa um avanço muito grande nisso, né? Porque até então, como eu já falei, a educação financeira ela era trabalhada de forma muito isolada, em matemática, em alguns aspectos da matemática, em algumas séries. Não era nem todas as turmas que se trabalhava as noções de finanças, não de educação financeira. Fique atento a isso, tá? Educação financeira é diferente de finanças pessoais, tá? Educação financeira é uma ciência comportamental. As finanças pessoais, que envolvem muito mais a questão da matemática, ela dá um apoio à educação financeira, mas ela não é o mais importante dentro da educação financeira. Como eu já vinha falando agora há pouco, né, a educação financeira ela nunca foi prioridade. Apesar de que nós já tínhamos, dentro da legislação brasileira, uma vertente para trabalhar a educação financeira através do ENEF, né, que é um programa do governo para trabalhar a educação financeira nas escolas e com as crianças e jovens, só que muito direcionada à questão da matemática, tá? E hoje a gente vem trabalhar junto com a BNCC a educação financeira de forma comportamental. Então, desde pequenininha, a criança precisa aprender que as atitudes dela no dia a dia contribuem ou não para ela ter uma reserva financeira. E nisso, ela começa a transformar o seu arredor, ela começa a transformar a sua família. Aqueles conceitos de uma educação financeira comportamental que traz mudanças para a sociedade, ele traz primeiro umas mudanças dentro de casa, umas mudanças familiares. E com isso, a família ela vai aprendendo através da criança, porque nós sabemos que o adulto ele é muito difícil de incorporar algumas atitudes. Então, quando a criança começa a levar essas informações para casa e os pais começam a ver que aquilo tem um resultado, ele começa também a transformar a vida da família, a transformar a vida do adulto. Então, dentro da metodologia da educação financeira, através dos sonhos, que eu gosto muito da metodologia de Zop, né, que é a metodologia do professor Reinaldo Domingos, o que é que acontece lá? Né, o DISOP são 4 letrinhas, cada uma significa uma coisa. O diagnosticar, o sonhar, o orçar e o poupar. Então, dentro do diagnosticar, por exemplo, diagnosticar a situação financeira da criança, da família e diagnosticar também quais são os sonhos dessa criança, quais são os sonhos dessa família. Tem os projetos bem legais, como, por exemplo, o sonho coletivo da família. Que sonho coletivo tem a sua família? O que vocês querem fazer juntos? E que vocês costumam dizer assim, se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa, como por exemplo, eu viajaria para visitar um parente, eu ia passar as festas de final de ano em um hotel, ou eu iria visitar um determinado ponto turístico, ou uma cidade turística que eu tenho vontade. E a gente não se permite fazer isso porque a gente não aprendeu a sonhar com isso e a realizar. A gente pensa, a gente tem desejo, tem vontade, mas a gente não se programa para realizar. Então, por exemplo, dentro da educação financeira, a gente trabalha com o sonho da família. Como seria esse sonho da família? Vamos colocar essa viagem com a família
para passar uma semana de férias em algum lugar legal que todo mundo tenha vontade de conhecer. Então, durante o ano, a família vai trabalhar em função desse sonho coletivo. Então, quanto a gente gasta de energia, por exemplo, de água, de telefone, nós vamos economizar. E tudo aquilo que a gente conseguir economizar, a gente vai transformar isso em uma reserva financeira para o nosso sonho. E muitas famílias conseguem realizar o sonho desta forma, né? Que é uma maneira legal. Então, se a minha conta era 100 e passou para ser 80, aquele R$ 20 ele já tem um destino, que é o meu sonho coletivo, tá? Mas, durante o processo, voltando, né, a falar da BNCC, então, durante o processo, né, de reconstrução, de construção, de formulação da BNCC, vários órgãos relacionados à questão econômica também se colocaram como necessário trazer a questão da educação financeira para as escolas. Mas eles pensavam muito mais numa educação financeira relacionada às questões bancárias, né, questões de juros, de limites, de investimento, do que a mudança de comportamento. A educação financeira já foi trabalhada dessa forma em algumas escolas durante algum tempo. A matemática financeira, como Mara colocou aí, né, trabalhamos matemática financeira. Exatamente, Mara. Mas a matemática financeira ela não traz mudança de comportamento. Então, foram alguns conselhos, universidades, profissionais da área, muitas pessoas foram ouvidas nessa construção da BNCC. E aí foi formulado um texto. Né? Como eu disse um pouquinho mais cedo, esse texto trouxe um pouco de frustração. Por quê? Porque a BNCC ela veio apenas na base de matemática. E dentro da base de matemática, ela veio com algumas habilidades em algumas turmas específicas. Nem todas as turmas do ensino fundamental ou da educação infantil elas tiveram habilidades específicas para trabalhar a educação financeira. Por exemplo, nós temos habilidades no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, no 9º ano. Mas são todas ligadas aos tópicos de matemática financeira e não de mudança de comportamento. Né? Então, assim, a matemática financeira ela é muito importante, porque as pessoas que não conseguem entender a matemática financeira, elas têm um pouco mais de dificuldade, né? Não digo na educação financeira comportamental, mas eu digo que elas têm um pouco mais de dificuldade em organizar a sua vida financeira para ter uma estabilidade, para ter um sucesso financeiro. Então, assim, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que a educação financeira não é um componente da área da matemática. Ela é um componente interdisciplinar. Ela deve ser trabalhado em todas as áreas da disciplina. Mas como fazer isso, Ângela? Como trabalhar a educação financeira, por exemplo, em português? Através de texto, de interpretação de texto, que possa estar trazendo a discussão dessa temática. Então, por exemplo, se você traz um texto onde mostra as divisões de classe, né, as pessoas mais favorecidas, as menos favorecidas, dentro desse texto tem um leque muito grande para você discutir as questões de educação financeira. Se você traz um outro texto, como a gente assiste muitas reportagens, pode ter um texto, pode ser um vídeo. Quando eu falo um texto, não necessariamente um texto escrito. Mas, por exemplo, quando você traz um vídeo de uma reportagem que fala de um jovem que saiu da periferia e hoje é um cientista, né? Porque isso é uma matéria que traz uma repercussão muito grande. Então, você traz isso para a sala de aula, você vai conversar com seus alunos, o que levou esse jovem em uma situação menos favorecida a se destacar,
né, a buscar algo mais, a estudar um pouco mais, a ter uma condição social diferenciada e econômica diferenciada também. Então, dentro da língua portuguesa, você vai trabalhar muito com essa questão, né, das interpretações, da avaliação comportamental das pessoas, o que leva as pessoas a se endividarem, o que não levam as pessoas a se endividarem. Dentro das áreas das ciências, você pode trabalhar muito relacionado às questões de proteção ambiental. Então, é melhor eu comprar um produto de um produtor local ou eu comprar um produto que vem de um outro lugar. Quais são as diferenças que tem nisso? Então, um produtor local, por exemplo, você vai estar movimentando o dinheiro dentro daquela comunidade. Um que vem de fora, ele já vai vir o transporte, o intermediário, provavelmente ele já vai ter um custo mais elevado, né? E tantas outras questões, as questões históricas, né? As formações da sociedade. Por exemplo, eu moro em Feira de Santana. Olha que interessante para a gente trabalhar, né, a educação financeira comportamental em cima da história da cidade. Feira de Santana, ela nasceu a partir de uma feira livre. Então, o que é a feira livre? Como a feira livre movimentou o comércio e como esse comércio ainda movimenta hoje? A cidade é um entroncamento rodoviário. Então, isso pode ser conversado com as crianças de todas as idades, né? As pessoas vinham para cá, se juntavam aqui para vender o seu gado, para vender a sua produção agrícola, e o dinheiro começou a girar na cidade em função disso. Então, nós temos que estar pegando todas as disciplinas e colocando nela essa discussão da educação financeira. Tá? A nossa história ela é muito rica em relação a isso. E a gente precisa muito estar pensando nisso. E pensando como fazer isso. Como levar isso para as escolas. Eu vou ler um trechozinho aqui que eu peguei para mostrar a vocês, onde ele diz o seguinte: a educação financeira está entre os temas que são de suma importância para o ser humano e que precisam ser desenvolvidos o quanto antes. As crianças têm possibilidade de incorporar as mudanças mais rápido que os adultos e se transformam em veículos de informação e transformação em suas famílias. Vocês concordam com isso? Concordam com esta afirmação? Que a criança ela pode funcionar como um veículo de informação e transformação para as famílias? O que é que vocês acham? Quem vai me dizer alguma coisa? Só coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos? Vocês concordam ou vocês não concordam com isso? Com certeza, né, Nani? Nós que trabalhamos com crianças sabemos o quanto elas são transformadoras, né, no comportamento das famílias. Porque o que a Pró disse está dito. Ninguém fale o contrário do que a Pró falou, não, porque eles vão dizer logo em casa. A Pró disse que era assim. A Pró disse que era para fazer dessa forma. Né? Então, assim, o objetivo principal da educação financeira é modificar o comportamento das pessoas, ensinando a elas que é possível elas terem um comportamento sustentável financeiramente. E isso vai trazer uma melhor qualidade de vida para ela, né? Uma melhor qualidade de vida para a família dela, uma melhor qualidade de vida para a comunidade de forma geral. Porque ela se expande. Ela começa no indivíduo, que quando tem uma educação financeira bem sólida, bem consolidada, se expande para a família, se expande para a comunidade, né? Seja o local de trabalho dela, seja a comunidade nos arredores, e isso se expande para a comunidade geral, para a cidade, para o bairro, para aquelas localidades onde aquelas pessoas convivem. Por isso que é tão importante a gente colocar a educação financeira dentro da escola.
a educação financeira comportamental, porque a educação financeira e as finanças matemáticas, todo mundo já viu de alguma forma, todo mundo já aprendeu de alguma forma. E no dia a dia da aula, ou da aula não, Mara botou aqui da escola, eu falei aula. No dia a dia da nossa vida, a gente aprende, tá? Mas comportamento, quanto mais velho a gente fica, é mais difícil de mudar, né? Porque a gente tem aquela síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, e a gente não muda muito. Mara colocou uma coisa que é muito importante, é chamar a atenção de vocês, né? Levar esse tema para a minha escola como um projeto interdisciplinar. Esse tema, na realidade, o ideal é que ele seja trabalhado realmente como projeto interdisciplinar, mas durante todo o ano. Na construção do currículo da escola, na reconstrução do currículo, essa temática tem que estar sendo abordada por todas as disciplinas. A gente tem que ter o cuidado com o nome projeto para a gente não se limitar a um período, porque normalmente nós fazemos um projeto durante um período na escola. Mas ele tem que fazer parte do projeto, sim, mas do projeto político-pedagógico da escola, dentro do currículo, como uma área interdisciplinar. Nós temos que trabalhar vários conteúdos de forma interdisciplinar, né? A educação indígena, a afro-brasileira, educação para o trânsito, educação para a saúde, né? Educação ambiental, educação financeira. Então, tudo isso faz parte, né, da educação financeira comportamental. Também tem que estar incluído aí. Tá? Um projeto macro, isso, Mara, um projeto que deve ser pensado, né, no início, na formação do ano, na formação dos professores. Por isso, a gente trouxe essa temática para conversar com vocês hoje, porque nós estamos no início de novembro. Então, é o período que as escolas começam a pensar no ano letivo seguinte. A pensar, e algumas já decidiram, mas muitas ainda estão pensando, que material a gente vai adotar para a escola, né? Como é que a gente vai estar trabalhando, o que é que a gente vai fazer. Então, a educação financeira na escola, ela envolve uma série de desafios, né? Desde a reconstrução de currículo, mas também a formação de professores, a oferta de material adequado para se trabalhar, né? A garantia de que os professores vão ter tempo para estudar, vão ter tempo para colocar em prática esses aprendizados, que a carga horária vai ser flexibilizada para poder se trabalhar isso, porque não adianta a gente botar no documento se a gente não consegue colocar em prática. Uma coisa que eu percebi com a minha vivência dos últimos tempos é que a maioria dos professores, eles não possuem educação financeira. Muitos deles estão endividados. Então, se eles não possuem educação financeira, se eles estão endividados, como eles vão trabalhar uma educação financeira com os jovens e com as crianças? Porque se ele está endividado, ele mesmo não consegue passar com segurança para as outras pessoas a importância de ter uma vida financeira equilibrada. Acho que a educação financeira deixará, além das outras disciplinas, fará a matemática mais viva e dinâmica. Também, né, a gente só tem que ter cuidado com essa questão da matemática. Pensar assim, para a educação financeira é interdisciplinar. A matemática vai fazer parte, assim como todas as outras disciplinas irão fazer parte. Um outro cuidado muito grande que a gente tem que ter é não confundir a educação financeira com empreendedorismo. Por que isso, Ângela? Porque algumas escolas fazem um projeto de empreendedorismo, onde as crianças vão construir junto com os professores ou com as famílias algumas coisas e vai ser feita uma feirinha e nessa feirinha vai ser vendido aquilo que eles produziram. Seja, por exemplo, fazer um tempero, fazer um artesanato, fazer alguns brinquedos e aí depois vai vender.
E esse lucro vai se fazer um projeto, ou cada um vai receber uma parte, ou vai se comprar alguma coisa, ou vai se construir alguma coisa na escola. Essa parte é importante, porque o empreendedorismo está dentro da educação financeira comportamental. Mas ela não é educação financeira. Ela agrega valor à educação financeira. Assim como a matemática financeira agrega valor à educação financeira, o empreendedorismo ele agrega valor à educação financeira, mas ele não é educação financeira. Muito importante, tá? Tá sinalizando isso para vocês. Essa metodologia que eu sempre falo com vocês, a metodologia de Zop, ela tem material pedagógico para escolas, da educação infantil ao ensino médio. Inclusive, agora foi lançado um material para o ensino médio que é aprovado pelo programa do livro didático, né, e que as escolas públicas também vão poder adotar, porque ele já está lá, né, no programa do livro didático. Então, é um projeto lindo, um projeto muito interessante. Eu vou deixar um link para vocês do meu site, né? E lá no meu site tem uma partezinha lá que vocês vão colocar perguntas, né? Vocês vão botar o seu contato e colocar perguntas. Então, quem me mandar as perguntas por lá, eu vou estar mandando um material, um link, um material informativo sobre esse material da GESOP. É um material que eu trabalhei no Colégio Civilização esse ano, né? E é um material de excelente qualidade. Então, ele tem um material específico para a educação infantil, para o Fundamental 1, para o Fundamental 2 e para o ensino médio. Além dos livros didáticos que são para serem trabalhados, a maioria deles, maioria não, eles são trabalhados em forma de projetos, e esses projetos envolvem as crianças, envolvem os professores, envolve as famílias e envolve a comunidade também. Então, a gente não conseguiu esse ano trabalhar com toda a dimensão por conta das aulas remotas, não foi possível trabalhar com todos os detalhes que o material possibilitava a gente para trabalhar. Mas mesmo assim, a gente conseguiu um trabalho, né, de excelente qualidade. Tem materiais de 3 tipos. Tem um material mais em conta, um material mais reduzido e tem um material mais ampliado para ser trabalhado com uma aula semanal. Aí ele já é de forma interdisciplinar, mas ele já tem uma carga horária própria, né, que foi essa metodologia que nós adotamos no Colégio Civilização esse ano. É um material desenvolvido pela própria editora de Zop, né? É um material que ele possibilita à criança um constante desenvolvimento, né, do conhecer e do fazer a educação financeira baseado na metodologia de Zop. Então, ele brinca, ele constrói, ele faz, ele tem personagens que acompanham ele durante, né, todo o processo do livro. E esses personagens vão ajudando nesse entendimento desses conceitos, né, de educação financeira. Então, tem material para ser trabalhado com crianças a partir de 2 anos. Então, tem um material para o ensino fundamental. Tem um chamado material Explorar, né? O Explorar 1, o 2 e o 3. Então, eles têm níveis diferentes. Tem um material que são para 16 aulas no ano, outro já é para 32 aulas no ano. Tem também o material de apoio pedagógico, né? Tem os paradidáticos com histórias muito legais. No Dia das Crianças eu contei uma historinha, a história do Nico, e com fantoches e tal que vem no material, né? Tá salvo aí nas lives a história do Nico. Tem o caderno da família, que é para ser trabalhado, ampliado esse material também, né? Um trabalho juntamente com a família. Isso, Nani, é assim mesmo, DSOP é assim que se escreve, DSOP, que é a sigla dos 4 passos da metodologia. E esse programa do ensino médio, que foi
lançado a semana passada, né? Que, como eu falei, é um programa que ele está dentro do PNLD. Então, todas as escolas públicas que participam do PNLD, elas podem adotar. Ele é um livro para o ensino médio. É muito bonito o livro, muito interessante. É uma linguagem muito jovem, engloba a arte, muita coisa de cultura trabalhando nele. E ele é bem adequado à linguagem para os adolescentes, né? Que a gente sabe que é um público um pouco mais difícil da gente alcançar, né? De a gente chegar até eles e eles se interessarem, né? Os adolescentes. Então, o livro ele foi preparado por pessoas jovens, pessoas que sabem interagir com esse público, né? É um livro só, para ser trabalhado nos 3 anos do ensino fundamental. Eu achei muito interessante a proposta do livro, porque não se escreve no livro, né? Os alunos, ao longo dos 3 anos do ensino fundamental, eles constroem um portfólio individual. Então, o material está no livro, mas eles vão construindo um portfólio individual, né, de todos os avanços dele ao longo do processo, né, de trabalhar essa educação financeira. Os jovens, muitas vezes, eles terminam o ensino médio, entram na faculdade, querem começar a trabalhar, querem começar a ganhar um dinheiro, mas eles não sabem o que fazer com isso. Tem material para o fundamental também, Nani, mas esse que eu estou falando específico, ele é para o ensino médio. Mas tem material para o Fundamental 1 e tem material para o Fundamental 2, tá? Então, esse do ensino médio, eu estou falando um pouco mais dele porque ele é um material bem novo, um material que foi lançado a semana passada, né? Um material muito legal. Então, assim, ele é um material que ele visa catalisar o crescimento desse público jovem, para que eles entendam que eles podem ser produtivos, né? E que eles não saiam do ensino médio sem ter um parâmetro, um destino do que fazer com a vida deles. Ah, eu quero fazer faculdade? Ótimo, quero. Mas se eu não quero fazer faculdade, eu vou fazer o quê da minha vida? Ou se eu não conseguir passar de imediato no vestibular, ou se eu não tiver dinheiro para poder pagar uma faculdade, né? O que é que eu vou fazer? Então, assim, o material ele foi escrito pelo idealizador da metodologia de Zolpe, Reinaldo Domingos, junto com Maria Elizabeth Seiudi, acho que é assim o nome dela, né? E eles construíram juntos essa obra, muito legal, muito interessante. Tem um vídeo no YouTube que apresenta esse material, mostra o material todo direitinho. E quem me mandar pedindo através do meu Instagram ou através do meu site, tá? Meu site é angelamaracarvalho.com.br. Aí no finalzinho do site tem um formulário de Fale Comigo. E lá no Fale Comigo você vai botar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone e tem a mensagem. Aí na mensagem você coloca solicitando o material da live de educação financeira escolar. E aí eu vou mandar o link do YouTube, vou mandar o material para vocês, tipo um e-bookzinho para vocês darem uma olhada e mais algumas outras informações. Eu acho que quem está reformulando o currículo, quem está pensando em algo novo para a escola, super vale a pena, né, conhecer esse material, tá? Além disso, a Gisop também tem um material para bilíngue. Ela tem um material em paradidáticos como para bilíngue. Então, assim, as escolas que já trabalham com bilinguismo, né, podem adotar esse material como material complementar. O valor do material é acessível, não é um valor que vai onerar muito a lista de material. Então, quem tiver mais informações, me pede por lá ou me pede pelo WhatsApp. A maioria de vocês tem o meu WhatsApp, que vai contribuir muito, né, para a escola de vocês. Além disso, tem formação, tem assessoria pedagógica, né, tem um programa de formação para os professores, tem o material do professor, que é um material também muito rico, com muitas informações. Então, eu indico
mesmo, né, o material da DISOP, porque é o único material que eu conheço de educação financeira que trabalha a educação financeira de forma comportamental. Tem outros materiais de outras editoras que trabalham a educação financeira, mas os que eu conheço, ele trabalha a educação financeira mais na vertente de matemática financeira do que de educação financeira comportamental. Então, é muito importante que ele seja trabalhado como educação financeira comportamental, porque só isso, desta forma, é que vai fazer diferença na vida das pessoas, é que vai fazer diferença na vida das crianças, dos jovens e das famílias. Né? Como eu digo assim, eu sou suspeita em falar, né, da educação financeira, porque foi um bichinho que me mordeu e que tem me deixado assim cada dia mais encantada com as possibilidades que a educação financeira traz para a vida das pessoas. Ela transformou muito a minha vida, a de minha família, e com certeza ela vai transformar a vida de todos aqueles que se permitirem compreender a educação financeira como um processo de crescimento pessoal. E que depois do crescimento pessoal ele vai levar a um crescimento familiar, um crescimento comunitário. Então, assim, a educação financeira, ela tem a possibilidade realmente de transformar o mundo, de transformar as pessoas, de transformar a sociedade. Nós nos preocupamos muito com as questões políticas, né? Estamos agora num período pré-eleição, onde nós estamos vendo, né, o quanto se tem investido nas campanhas políticas, né, e o quanto não se tem investido na educação. Quantas escolas estão fechando ou passando por sérios problemas financeiros, né? Quantas escolas não estão conseguindo pagar o salário dos seus professores e dos seus funcionários? E quantas famílias também não estão conseguindo arcar com seus compromissos? Então, tudo isso passa um pouco pela questão, ou muito, né, da educação financeira. Tanto da educação financeira pessoal, como até empresarial também. E algumas decisões, quando você tem educação financeira, você toma algumas decisões que às vezes parece um pouco mais difícil. Né? Assim, poxa, a pessoa tem educação financeira e deixou chegar a esse ponto, mas vocês devem estar sabendo que eu estou fechando o Colégio Civilização ao final desse ano. E eu estou fechando justamente por eu ser uma educadora financeira. Porque se eu não fosse uma educadora financeira, eu poderia estar tomando um empréstimo, como eu já fiz em outras situações da escola ao longo desses 21 anos, para arcar com os compromissos que a escola tem, né? E depois ia ficar 2, 3 anos, 5 anos endividada, pagando esse empréstimo. Só que eu tomei uma decisão junto com a educação financeira. Eu não me endivido mais. Ou eu consigo arcar, né, com os compromissos, ou eu deixo de fazer determinadas coisas para não entrar num ciclo de endividamento. E essa foi uma decisão tomada também por conta disso, para sair desse ciclo de endividamento. Né, e não ser endividado, não ter essas parcelas para pagar sem ter com que pagar. Ter parcelas para pagar pode ser saudável, sim, desde quando você tenha a garantia de que você vai ter os recursos para pagar. Mas nessa situação atual de pandemia, né, sem a gente ter nenhuma previsão de volta às aulas presenciais, com um número grande de cancelamentos de matrículas, com um número maior ainda de inadimplência. Então, não é só o Colégio Civilização. Todas as escolas estão passando por sérias dificuldades financeiras. Só que muita gente ainda acredita que tomar um empréstimo é a melhor saída. E eu, Ângela, como educadora financeira, eu garanto a vocês, tomar um empréstimo não é a melhor saída, porque nós não vamos ter como pagar esse empréstimo. E isso pode gerar uma série de dívidas maiores que venham até comprometer, né, o próprio patrimônio, o prédio da escola, se for próprio, né, os bens pessoais da família. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
né? A escola deve funcionar, a sociedade precisa das escolas, só que em contrapartida as escolas também precisam da sociedade, né? Enquanto não for uma via de mão dupla, onde todos ganham, onde a escola ganha e a sociedade ganha, se torna insustentável. Enquanto só tem benefícios para um lado, né, e prejuízo para o outro, se torna insustentável. Então, é importante que a gente comece a trabalhar desde já com a educação financeira, com todas as crianças e jovens, para que em um futuro próximo e um futuro mais distante, a gente não chegue a uma situação que chegamos esse ano. Nós estamos, esse ano, em uma situação muito complicada, gerada por uma crise de saúde que se transformou em uma crise social, em uma crise financeira. Se nós tivéssemos educação financeira, se as famílias fossem educadas financeiramente, se as empresas fossem educadas financeiramente, se nós tivéssemos reservas, nós não estaríamos passando pela situação que estamos hoje. Então, todos nós precisamos, através da educação financeira, construir as nossas reservas, para que, quando nós tivermos situações emergenciais, situações de dificuldade, como estamos passando agora, nós tenhamos um lastro financeiro que nos mantenha e que nos dê sustentabilidade durante algum tempo. Então, o Colégio Civilização não foi capaz de construir esse lastro. Por isso, ele está fechando. Porque ele tinha um lastro que foi consumido ao longo de alguns anos e não conseguiu manter esse lastro mais. As famílias também não têm lastro financeiro. Elas não têm uma segurança, uma reserva para as emergências. Por isso, elas deixam de pagar a escola e ficam inadimplentes. Deixam de pagar outras coisas e ficam inadimplentes. Como eu disse, 2 a cada 3 famílias brasileiras estão endividadas. E isso é muito grave. Isso é muito sério. Porque um país com um alto nível de endividamento como o nosso é um país que não cresce, é um país que fica estabilizado. E é um país onde as pessoas sofrem. Então, essa proposta que a gente traz para as escolas de pensarem e implementarem a educação financeira comportamental no seu currículo, que vai atender desde a criança de 2 anos ao gestor da escola e vai ajudar todos a construir uma independência financeira, a construir uma reserva para emergência, além de realizar os seus sonhos, né? Eu não digo que isso é um sonho, eu digo que isso é uma realidade, e uma realidade possível de ser colocada em prática. E está na mão de vocês, gestores escolares, professores, coordenadores, pais. Por que está na mão dos pais? Sim, porque o pai pode cobrar da escola. Ele pode chegar na escola e dizer assim, olha, eu sei que a educação financeira ela é obrigatória na escola. Como é que vocês estão preparados para trabalhar com isso? Como é que vocês vão trabalhar com meu filho ou com minha filha a educação financeira? Então, é muito importante que todos nós tenhamos essa percepção de que a educação financeira ela não é um modismo, não é mais uma coisa para entrar no currículo da escola. Ela é uma forma de sustentabilidade da nossa sociedade. Ela é uma forma de sustentabilidade da nossa família. Então, quem quiser saber mais, entra no meu site, angelamaracarvalho.com.br, vai nos formulários, no Fale Comigo, coloca lá seu telefone, seu e-mail, seu nome, e onde tem lá a caixinha de perguntas, você coloca, né? Peço o material da live de educação financeira, que eu faço com o maior prazer e envio para cada um de vocês, tá? Porque a gente precisa estudar mais sobre isso, precisa aprender mais sobre isso. Também me coloco disponível para fazer palestras para a educação financeira, ou presencial ou online, para os pais da sua escola, para os funcionários de sua escola, para que eles possam entender, né, o que é uma educação financeira e o quanto essa educação financeira vai ser transformadora na vida deles, dos filhos e das famílias.
inclusive para pessoas de outras cidades também, né? Eu sei que tem algumas pessoas aí de Pujuca, de Alagoinhas, não sei se tem de outras cidades, consegui ver aqui de Pujuca, de Alagoinhas. Então, assim, se vocês quiserem uma palestra para o grupo de professores da escola, fala comigo, né, através do meu WhatsApp ou através da mensagem no Instagram. E a gente pode sim agendar, né, uma palestra, não uma live assim, que é uma coisa bem rápida e é mais para dar uma ideia do que existe, do que a gente pode fazer, tá? Mas através do Zoom ou do Meet, a gente faz uma palestra bem legal com material, tá bom? Já estamos terminando, né? Falta só 5 minutinhos para a nossa live terminar. E eu fiquei muito feliz hoje com a presença de vocês. Tivemos um público grande aqui na live, né, durante todo o tempo. Isso mostra a preocupação de vocês com esse tema, né, que é tão importante. E vamos torcer para que a maioria das escolas, se não a totalidade das escolas, comecem a trabalhar com a educação financeira comportamental. Porque muitas vezes, a gente posso dizer a vocês, ela é mais importante do que muita coisa que a gente trabalha na escola. Tenha certeza disso, tá? Obrigado a cada um de vocês e até terça-feira que vem. Se quiserem me dar sugestões de temas para a próxima semana, fiquem à vontade, tá bom? Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Beijos!